Boa tarde, alunos. Vamos iniciar nosso módulo de urgência e emergência. Ficaremos juntos por alguns dias, no qual eu vou ensinar tudo que eu sei a respeito de urgência e emergência. E estou aqui para tirar qualquer dúvida que vocês tiverem nesse módulo. E para dar início, quando vem a palavra urgência e emergência na mente de vocês, qual é a ligação que vocês fazem? Vocês pensam em quê? A maioria das pessoas pensam em acidente, pensam em parada cardiorrespiratória, pensam em afogamento, pronto-socorro. Essas são, na maioria das vezes, as coisas que vêm na nossa cabeça quando a gente tem esse conhecimento básico, né, a respeito de urgência e emergência. Mas o que seria, de acordo com o Ministério da Saúde? Urgência e emergência é quando eu tenho alguma situação ou agravo de saúde do meu paciente e que ele tem um risco de morte devido àquela situação, certo? E como que deve ser meu atendimento? Ele precisa ser rápido e ele precisa, principalmente, não agravar o estado geral da vítima, certo? E todos esses parâmetros, esses princípios da urgência e emergência, elas foram criadas através de leis, de portarias, para adequar melhor de acordo com a realidade do brasileiro. E um desses princípios, né, os princípios da urgência e emergência, eles foram criados através da Lei 1863 do ano de 2003, que foi quando foi criado o SAMU, quando o SUS determinou a criação da política de atenção às urgências, certo? E essas políticas atenderam muitas necessidades da população, principalmente naquele momento, certo? Passaram alguns anos e foi percebendo que essa portaria não estava abrangendo um número tão grande assim de brasileiros. Então, essa portaria foi reformulada no ano de 2011 e ela começou a atender pela portaria 1600. Espero que vocês estejam anotando essas duas portarias, pois quando se trata de urgência e emergência, ela sempre cai em concurso, residência, em provas, processo seletivo. Por quê? Porque são as leis que regem essa política de atenção às urgências, que são o quê? A Lei 1863, de 2003, e a Lei de 2011, que é a 1600. Mas eu acredito que agora vocês aprenderam. Se não, estou aqui. E devido a essa lei, ela, com essa reformulação em 2011, abrangeu mais ainda a população, porque foi criado as UPAs, foi ampliado o número de lugares onde existe SAMU e foi reformulado para abranger mais ainda cuidados mais complexos as ambulâncias, então a gente vê uma ampliação de acordo com a necessidade do brasileiro conforme esses princípios e essas novas reformulações, certo? E diante disso, como eu tenho meus princípios, certo? Que foi aquilo que eu acabei de falar. E como que eu faço quando meu paciente chega no pronto-socorro para mim decidir o que vai atender agora, o que vai atender daqui 40 minutos, de como que eu resolvo isso? Muito simples. Assim, na verdade, não tão simples, é bastante complexo, que é através do protocolo de Manchester, que provavelmente vocês já devem ter ouvido falar em algum dos módulos anteriores, que é um modelo de classificação das urgências e emergências que eu tenho, certo? Ele é classificado entre vermelho, certo? Laranja, amarelo, verde e azul, certo? São 5 cores. E essas 5 cores, elas existem para fazer essa organização. Através, eu realizo a triagem, verifico os sinais vitais daquele paciente e através disso eu faço o quê? Classifico ele de acordo com a cor que ele vai, certo? Por exemplo, um paciente que está classificado na cor vermelho. Que tipo de paciente que poderia classificar em vermelho? Porque vermelho é o quê?
a cor que o meu paciente vai ficar, aquele paciente que não pode esperar o atendimento. Que ele chegou, ele precisa ser atendido imediatamente. Por quê? Porque a situação ou agravo dele tem risco grande de morte. Então, eu preciso atender esse paciente o mais rápido possível. É paciente que tem hemorragia descontrolada, paciente parada, paciente com crise epilética, certo? Esses são basicamente meus pacientes de vermelho, exatamente. E qual é o meu paciente laranja? O meu paciente laranja é o paciente que tem risco de morte? Sim, ele ainda tem risco de morte. Mas ele pode esperar de 0 a 10 minutos, que é o meu paciente que tem, por exemplo, uma crise asmática, certo? Ou que teve uma queimadura de terceiro grau. E meu paciente amarelo. Paciente em amarelo, ele é um paciente que ele pode. Que tipo de paciente poderia ser classificado em amarelo? Pacientes que podem esperar acima de 10 minutos, acima de 15 minutos, que é o paciente que teve desidratação, que teve pequenas hemorragias, certo? E eu tenho depois o meu paciente cor verde, que é o paciente que ele pode esperar até 120 minutos, que é o paciente que tem dor leve, paciente que teve alguns episódios diarreicos, vômitos, esses pacientes são verdes. E o azul? O azul é o não urgente. É aquele paciente que ele pode esperar, que inclusive não recomenda que o paciente da cor azul vá para o pronto-socorro para ser atendido, porque é aquele paciente que ele pode ser atendido no PSF, certo? O paciente que está ali para avaliação de ferida, para troca de curativo, um paciente que ele teve uma pequena alteração na PAD ou na glicemia, e aí ele vai procurar o pronto-socorro porque ele acha que ali vai atender mais rápido do que marcar uma consulta no PSF, certo? Porque a urgência e emergência, ela foi criada para atender o quê? Pacientes com risco iminente de morte. Então a gente tem essa classificação para colocar esses pacientes com agravo grave na frente desses outros pacientes que podem o quê? Esperar pelo atendimento, certo? Então, isso é o que compõe a atenção às urgências no Brasil, certo? Eu também tenho os componentes da urgência e emergência, que é o serviço móvel do SAMU, eu tenho a sala de estabilização, eu tenho a Força Nacional do SUS, eu tenho as UPAs e eu tenho os prontos-socorros hospitalares, que eles são muito usados, principalmente aonde? Nas cidades do interior, né? Nas cidades do interior, a maioria das vezes eu não tenho UPA, então o meu hospital, ele serve também de pronto-socorro, certo? Porque a UPA, no caso, é atendimento 24 horas e só para urgência e emergência. Mas no caso, no interior, os hospitais também funcionam como pronto-socorro. Então, eu para finalizar isso, eu tenho as áreas do hospital que são destinadas a esse paciente que já foi classificado e já foi atendido. Quando vocês fechem os olhos e visualizem ali a porta de entrada do hospital. Eu tenho o que nessa porta de entrada? Uma sala vermelha, certo? Essa sala vermelha é o quê? Para pacientes instáveis, aqueles pacientes que eu falei no início, pacientes de classificação vermelha, pacientes que tiveram paradas, crise epilética, pacientes com risco iminente de morte, exatamente. Aí do lado da sala vermelha eu tenho a sala o quê? Amarela. Aquela sala amarela é para aqueles pacientes que saíram da sala vermelha, foram para amarelo e eles já estão o quê? Estáveis. Porém, eles necessitam de algum procedimento invasivo, necessitam de observação, certo? A observação mais contínua. E do lado eu tenho o quê? A sala verde, que é aquela sala que provavelmente vocês já devem ter visto aqui no Hospital Regional de Conceição do Araguaia, que você foi para lá com uma dor leve, cólicas, e chegou e foi atendido e ficou na sala de observação, certo? Que é o quê? Aquele período que o paciente não está com risco iminente de morte, gente. Preste bem atenção. O paciente na sala verde, ele não está com risco iminente de morte. Ele teve algum agravo de saúde, por exemplo, o paciente que está ali para tratar algum episódio diarreico, o paciente que está ali para tratar alguma cefaleia, o paciente que está ali por cólicas abdominais.
É ruim sentir essa dor? É, porém, ele não vai assim ficar nem na sala amarela, nem na vermelha, vai para a sala verde para ficar em observação enquanto está sendo administrada a medicação nele, certo? Então, essa é a nossa primeira aula do módulo de urgência e emergência. Amanhã nós vamos abordar outras temáticas e eu espero que vocês tenham aprendido, certo? Todas as terças-feiras eu vou passar uma atividade para vocês entregarem ou via e-mail para mim, vou mandar para vocês, ou então entregarem lá no Protem e eu espero que vocês tenham aprendido, estou à disposição. Bons estudos!